Entendendo agora, como que se dá a intercessão dos santos? Por que que santo reza? Vamos lá. Vamos pegar as Sagradas Escrituras na carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 de Timóteo, capítulo 2, vou achar aqui, capítulo 2, versículo 5. Porém, eu preciso entender que nós, durante as aulas a gente já falou sobre isso muito, que nós católicos, nós não temos apenas como fonte as Sagradas Escrituras, também temos o magistério da Igreja, dado pelos concílios, e o catecismo da Igreja Católica faz um compêndio disso tudo, e também a tradição. Mas aqui nós vamos usar para ilustrar tudo isso uma fonte mais fácil de todo mundo acessar, que é as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Então vai dizer assim, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Um homem, Cristo Jesus, que se deu ao resgate por todos. Palavras do Senhor. Olhando esse texto, sem a gente fazer uma justa interpretação, eu vou entender o seguinte, que a Bíblia está dizendo, pela boca de São Paulo apóstolo, que só há um mediador entre Deus e o homem. Há um só mediador, isso eu concordo. Há só um mediador entre Deus e o homem, que é Cristo Jesus. Mas esse mediador, ele não é um mediador de oração, ele é um mediador de salvação. Cristo foi o único que teve o poder de morrer para a nossa salvação. E o que os nossos amigos protestantes, eles pegam esse texto, tiram do contexto. Lembra que eu falei? Um texto fora do contexto te leva a um pretexto. Então eu uso o texto fora do contexto para a pretensão que eu quiser. Aí que a gente para e pensa, se há um só mediador entre Deus e o homem, da forma que os nossos amigos protestantes interpretam a Bíblia, então quer dizer que se só há uma mediação, então o seu pastor não pode rezar por você, porque se eu rezar por você que está me assistindo, se eu rezar por você, eu estou fazendo uma mediação. Você não está indo direto a Deus, você está precisando de mim. Se você me pede você não pode pedir uma oração para mim, porque você está pedindo uma mediação minha. Entende? Se no contexto do cristianismo evangélico, o pastor não pode orar pela assembleia dele. O bispo, o Edir Macedo, ou o obreiro, o irmão ali da igreja, ele não pode de maneira nenhuma orar pelo outro, porque só há um mediador. É só Deus que media. Então eu tenho que rezar para Deus. Eu não posso nem ir para a igreja, porque se só há um mediador, ninguém pode oferecer um sacrifício em seu nome. Ninguém pode. Porém, se a gente pensar assim, acabou o cristianismo. Cada um na sua casa vive a fé do jeito que quiser. Só que, se eu pegar a carta de Tiago, no capítulo 5, versículo 14, e essa carta que Tiago fala, nos escreve, ele vai falar uma coisa muito interessante. Inclusive, essa carta
o amigo de vocês, Martinho Lutero, que ele não é meu amigo, cadê você, Tiago? Tiago saiu da Bíblia. Tiago, ele foi chamado, a carta de Tiago foi chamada por Martinho Lutero como uma carta de palha, que não vale para nada, que é apenas palha, não tem ensinamento, não é inspirado por Deus. No capítulo 5, versículo 14, vai dizer assim, eu vou começar aqui, no 12. Muitos, especialmente meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, a fim de não incorrer em julgamento. Sofre alguém dentre vós um contratempo? Recorra à oração. Está alguém alegre? Cante, louve. Alguém doente? Vos está doente? Algum dentre vós está doente? Mande chamar o presbítero da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o porá de pé. E se tiver cometido pecado, esses lhe serão perdoados. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados, e orais uns pelos outros para que sejam curados. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim Elias, que era homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse, e não chove chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida tornou a orar, e o céu deu uma chuva, e a terra voltou a produzir seus frutos. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, e de outro o reconduzir, saiba que aquele que reconduz o pecador desencaminhado salvará sua alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Palavras do Senhor, graças a Deus. Então aqui o texto está dizendo o seguinte, que nós podemos fazer uma mediação entre um e outro. Então, a carta de Tiago diz que nós podemos fazer intercessão um pelo outro. Nós podemos interceder um pelo outro. Então, aquela mediação que Timóteo explicava não é uma mediação de salvação, não é uma mediação de intercessão, mas sim uma mediação de salvação, que somente pertence a Cristo. Mediar, pagar os nossos pecados no madeiro. Eu não posso pagar os seus pecados, mas Cristo sim. Mas eu posso rezar, e eu vou explicar no próximo vídeo por que eu posso rezar por você.